mais uma vez, povo de Deus. Hoje teremos uma palavra para passar para vocês, que está lá no livro de Amós. Amós é um dos livros do Antigo Testamento. Depois de Ezequiel, Daniel, Joel, depois de Joel vem Amós. E nós vamos lá para o capítulo 5. A leitura vai ser um pouco extensa, mas eu vou tentar passar o melhor possível para vocês, do que eu também estou aprendendo. Todo mundo achou? Se alguém tiver dificuldade, um obreiro pode ajudar. Amós, capítulo 5. Lá no Antigo Testamento. Ezequiel, depois de Ezequiel vem Daniel, Joel, Oséias, todo mundo achou? Acharam? Então vamos começar a leitura. Amós, no caso, como diz ali naquele pouco estudo que eu fiz sobre Amós, ele era como é que eu posso dizer, dos pobres, ele era dos pobres, um profeta dos pobres, Amós. Então nós vamos lá para o capítulo 5, como eu falei, de Amós. Buscai a Deus e vivei, diz o cabeçalho do capítulo 5. Ouvi essa palavra que levanto como lamentação sobre vós. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está a sua terra, estendida está na sua terra, e não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa, aqui diz irrompa na minha Bíblia, né? Na casa de José como o fogo que consuma, e não haja em Betel quem a apague. Vós que cometeis o juízo e a iluna, e deitais por terra a justiça. Aí a palavra de Deus está dizendo: caiu a Virgem de Israel. Quando ele fala aqui a Virgem de Israel, era Israel ainda sem estrangeiro na terra de Israel. Não tinha estrangeiro lá, era só a gente de Israel mesmo. Aí aqui diz: caiu a Virgem de Israel. No caso, começou a ser tomada por estrangeiros. No tocante, no dia de hoje, o que vai acontecer, né? Vem gente do norte, do ocidente e do oriente, vão se assentar à mesa do rei. Isso vai acontecer nos dias de hoje. O povo escolhido de Deus era o povo de Israel. Tanto é que Deus tirou eles do Egito, andou com eles 40 anos no deserto, e era para ser o povo de Israel escolhido. Hoje, quem seguir Jesus Cristo é o povo escolhido. Hoje, quem caminhar com Jesus vai ser o povo escolhido. Ali no versículo 7, diz que vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, isso quer dizer, vós que transformais o direito em justiça e a amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. É o que quer dizer aquela partezinha ali, o versículo 7. O que nós devemos fazer no dia de hoje? No dia de hoje,
Nós, como escolhidos, temos que praticar a obra do escolhido. Ou nós que estamos andando no caminho do salvo, temos que praticar a obra de um salvo. Nós não podemos cochear em dois senhores. Nós não podemos nem na esquerda nem na direita. Nós temos que andar num caminho reto. Que o caminho reto nosso hoje é Jesus Cristo. Estou lendo o Antigo Testamento? Estou lendo o Antigo Testamento. Mas fala o porvir do Novo Testamento. Continuando lá no versículo 8. Procurai o que faz o sete estrelo, e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, e ele o faz vir súbita destruição sobre o forte, e a ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta aos que vos repreendem e abominais, e que falais sinceramente. O perseguido hoje, é o que aborrece falando a verdade. Não vai mudar. O perseguido nos dias de hoje é o que chega para repreender alguém do que está fazendo errado, e aquela pessoa não vai gostar da repreensão e vai sair falando pelos cotovelos daquela pessoa. Isso aí é o que está dizendo nessa passagem aí. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais, e fala sinceramente. É que a pessoa está falando sinceramente, está falando a verdade. Porque a pessoa que vai corrigir alguém, ela vai corrigir na palavra de Deus. Ela não vai corrigir por si própria. Ou eu acho, é assim que tem que ser, dessa maneira vai ser melhor. Vai ser na palavra de Deus a correção. Então, quando a pessoa corrige na palavra de Deus, muita gente vai se aborrecer com aquela pessoa. E isso está acontecendo no dia de hoje. No dia de hoje, eu vou ser sincero, eu preferia que o pastor estivesse aqui pregando, passando a palavra para vocês, porque muita gente olhando para mim não é o pastor, mas a palavra ela vai ser passada, da maneira que eu vou passar, do jeito que eu tenho para passar, da maneira que eu entendi. Cada um vai poder entender diferentemente do que eu entendi, mas eu estou aqui para passar. Como eu falei, eu preferia o pastor, que eu era o mais correto possível ele, mas estamos aqui para ajudar ele quando ele não pode. Então, na necessidade hoje ele não pôde vir, está lá cuidando do pai dele, que todo mundo sabe que ainda precisa dele. Então estamos aí para passar a palavra. Aonde que eu parei, gente? 11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributos de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas, que tendes edificados, nem bebereis do vinho das vides desejáveis, que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscais o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Aqui, quando diz a palavra do restante de José, diz os remanescentes de José, da linhagem, do povo de José. Isso quer dizer que o Deus dos exércitos se compadeça do restante de José, os remanescentes. Hoje, os remanescentes somos nós. É o que está continuando aqui,
é o que está continuando firme num caminho que está sendo trilhado e explicado para nós, que é Jesus Cristo. Quando Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados, nós aprendemos que nós devemos se entregar a Jesus de corpo, alma e espírito, para que a promessa venha se cumprir na nossa vida. Como já foi passado em muitas outras ocasiões, que a gente começa por um funil bem largo, mas ele termina numa entrada bem estreita, e é só para aqueles que continuar do começo até o final. Isso sempre foi falado e vai continuar sendo falado. Só vai entrar no reino de Deus aquele que começou com Jesus e vai terminar com Jesus, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem antes por ele. Então é por ele, né? Voltando à leitura aqui, eu parei no 15, né? 16. Agora 16. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É até uma pergunta: para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em sua casa, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Aqui Deus está dizendo, que nem eu acho que eu já tinha até comentado, que muitos iam pedir a vinda de Jesus, né? Estamos no Antigo Testamento. Não será a vinda de Jesus um dia tenebroso? Não será a vinda, né, de Jesus um dia de trevas? Um dia de açoites? Um dia que o pessoal vai gemer, prantear? É o que está dizendo aqui. O dia que Jesus vem, vai ser como se a pessoa estivesse fugindo de um leão e caindo na mão de um urso, ou vice-versa, ou entrando dentro de casa, botando a mão na parede e sendo mordido por uma cobra. Deus está falando isso, mas lá na frente, aqui isso é Antigo Testamento, tá? Mas lá na frente Jesus fala também que a vinda dele não vai ser uma vinda de confetes e serpentinas, vai ser tenebroso. O mesmo que Deus está dizendo: ai que desejais o dia do Senhor. Para quê? Para que nós estamos desejando o dia do Senhor? Se a gente sabe que o dia do Senhor vai ser um dia horrendo, vai ser um dia de guerra, porque ele vem para guerrear, né? Eu só posso dizer isso, né, para vocês, que a gente lendo e relendo e passando, a gente sabe que não vai ser fácil. O pecado nosso é todo dia. A gente peca, a gente erra todo dia, a gente fofoca todo dia, a gente fala do vizinho, dos parentes. Isso não tem um dia que a gente não vai fazer uma coisa de errado, porque senão não dizia que ia, né, não tem nenhum justo debaixo dos céus aqui na terra, não tinha nenhum justo, né? Então não tem. Pecador nós todos eles somos. O que nós devemos fazer é cada dia mais se limpar desses pecados. Nós somos uma igreja aonde Cristo deixou o Espírito Santo com a gente. Quando ele subiu, ele deixou o Consolador. Consolador para todo mundo é o Espírito Santo. Então cada um é uma igreja. Para que essa igreja ela cresça e se renove, como antigamente, para renovar uma igreja tinha que se colocar um funk, um gospel, uma coisa assim. A igreja, para se renovar, é só arrancar o pecado que está lá dentro.
Se o pecado que está sendo alimentado lá dentro é mentira, vamos ter que arrancar a mentira de dentro dessa igreja. Se o pecado que está fazendo mal dentro dessa igreja, estou falando de cada um de nós, não do templo, né? Cada um de nós. É as brigas, temos que tentar, né? Porque às vezes é difícil. Uma discussão ou outra sempre acontece. Marido e mulher, o que mais dá? Então a gente tem que tirar o quê? A briga. Se é o ciúme, vamos ter que tirar um pouco do ciúme, um pouco tem que ter, porque a mulher diz que se não tem ciúme, o marido não gosta dela, assim é o marido vice-versa, né? Se não tem ciúme, a mulher não gosta dele, assim, né? Mas o que é? Limpar esse templo para que o Espírito Santo ele continue habitando dentro de nós. Porque se o Espírito Santo que Deus, que Jesus deixou para nós, sair de nós, ele dá oportunidade a quem? De chegar mais perto de nós. O mal, o diabo. Aí esse diabo ele vai começar a soprar no ouvidos, que nem ele fez com Eva, quando Eva caiu. A serpente, né? Soprou no ouvido de Eva as palavras doces que levou a Eva a comer do fruto proibido, o fruto da árvore da vida, a árvore que Deus deixou para ninguém mexer, né? Foi aquela ordem que deu. Nessa árvore, essa é minha, das outras demais vocês podem fazer uso, só que nessa ninguém mexe. E justo a serpente foi lá e lançou aquelas palavras doces, e Eva pecou, levando junto consigo Adão. Então, Eva sozinha não é pecadora, Adão pecou junto, porque comeu do fruto também, podia não ter comido do fruto, mas comeu também. Então os dois pecaram, né? Mas quando eu digo ali que a gente tem que se limpar, temos que se limpar. A cada dia que passa, a gente vive coisas que, olha, humanamente falando, é impossível de estar acontecendo, mas está acontecendo, né? Cidadão entrando, matando na creche, cidadão entrando, matando na igreja, cidadão entrando, matando dentro de casa, pai, a filha atirando em cabeça de pai, e assim vai. Está acontecendo tanta coisa aqui na região, aqui hoje mesmo, eu vi um pai que vai mandar uma mensagem para mim, de talvez um possível filho fugindo de casa, porque parecia ser um sequestro. Se eu conseguisse botar a Fiorino na frente, eu atravessava a Fiorino na frente, porque o carro parou no meio da estrada, não deu para mim passar com a Fiorino. E jogaram a roupa da menina no porta-mala e sumiram com a menina dentro do carro. Uma moça de 17, 18 anos. E foi embora. O pai está para falar para mim, que eu conheço, né? O que aconteceu. Mas isso não vem ao caso dessa reunião, né? Mas é uma história que está acontecendo. E está cada vez acontecendo coisas piores. E não lá fora, aqui. Nós temos que cuidar dos nossos gurizinhos, mocinhas, que eles não vão poder sair daqui a pouco de dentro do portão, pode parar um carro, puxar para dentro do carro e levar embora. Então nós temos que tomar esse nosso cuidado também. Os dias de hoje estão ficando cada vez mais turbulentos e vão ficar mais ainda, porque a palavra de Deus fala do anticristo que há de vir. Só que anticristo tem bastante. Anticristo, tem muita gente que não acredita em Cristo, então o anticristo tem inúmeros, só vai ter que ter um líder para aqueles anticristos, né? E vai ser levantado um líder para eles, né? Mas anticristo é o que mais tem, se olhar por aí, né? O que mais tem é o anticristo. Mas voltando aonde que eu parei? 21. Vamos achar o 21 aqui. Aí no cabeçalho do 21 da minha Bíblia diz: Deus exige justiça e não sacrifício. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda, que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiros perentes. Apresentaste-me vós sacrifício e oferta de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel.
sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, disse o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aqui quando Deus tira aquele povo da mão do faraó de Egito, eles, como eu falei, 40 anos no deserto, eles levam para si outros deuses, mas mesmo assim Deus permitiu que eles levassem, né? Deus permitiu, mas naquele decorrer do tempo foi ficando gente no caminho. Tanto é que quando chegou na hora de receber a terra prometida, só entrou Josué e Caleb, né? A história termina em Josué e Caleb. Aqui Deus, ele fala o quê? Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos. Ele não vai ouvir, então ele não vai ouvir a gente. Deus, ele está dizendo que não vai ouvir a gente. Se a gente andar nos maus caminhos, ele não vai ouvir a gente, como eu falei. Eu já falei na quinta-feira, acho, passada também, que se a nossa igreja estiver suja, como é que nós vamos querer que ele venha dar uma bênção para nós de uma cura, ou de uma vida financeira melhorada, ou de uma bênção no casamento, ou para o solteiro, né? O homem lá é casado, não estou falando dele lá atrás, né? Para o solteiro, apareceu uma dama mesmo da igreja para ele, se está sujo. Então a gente tem que estar limpo, porque a gente tem que pedir e saber pedir para Deus. Agora não adianta a gente querer fazer tudo que é de errado, ajoelhar nos pés da cama, chorar para Deus e pedir para Deus: oh Deus, eu quero que a minha saúde ela venha melhorar. Hoje veio uma senhora, ela vai acho na Igreja Universal, né? Não tenho nada contra, deixa ela ir na Igreja Universal. Ela tem um machucado na perna dela que eu vi esse machucado já há uns 3, 4 anos, esse machucado dela, e não sabe. Deu uma melhorada, quando ela estava indo para a igreja, deu uma melhorada, ela parou de ir para a igreja, voltou a ferida na perna dela. Agora ela voltou a ir para a igreja. Daí eu falei para ela: dona, se a senhora quer que a coisa ande, busca Deus quando a senhora está bem, não quando a senhora precisa dele. Quando a senhora está bem, busca Deus, porque a gente não deve buscar só Deus nas necessidades, a gente tem que buscar Deus quando a gente não precisa de nada. Eu não estou dizendo que não precisa dele, tá? Porque dele não vamos precisar todos os dias, senão a gente deixa de respirar, né? Mas quando a gente não precisa de nada, Deus, ele é a nossa fonte de alimento todos os dias, então nós temos que buscar Ele todos os dias. A palavra dele, a gente tem que, como diz lá Davi, que comeu, né? A gente tem que comer, ou pelo menos ler até cansar, para que isso venha entrar nas nossas vidas e a gente poder aprender um pouco mais de Deus, na palavra deles. Aí no versículo 27 diz ali: por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aí ali diz no 27, portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Vai levar, esse desterrarei da minha Bíblia é cativo, né? Vai levar cativo esse povo para além de Damasco, cujo nome é Deus dos exércitos. Ali quem está dizendo? Deus. Nunca na nossa vida, se a gente analisar pela palavra de Deus, vai ser o diabo, ou vai ser pelo nosso coração mesmo, ou por nós se afastarmos de Deus, nós estamos deixando que Deus permita que o diabo entre na nossa vida, como ele fez com Jó. Jó, ele permitiu que tocasse, assim ele pode fazer com cada um de nós, se nós não andarmos no caminho dele. Então, o que eu posso dizer
Vamos buscar Jesus enquanto que a gente tem fôlego. E vamos fazer a coisa certa, vamos fazer o bem, somente o bem, enquanto que a gente pode fazer o bem. E andar sempre nessa direção. A palavra que eu tinha para passar para vocês, né, era essa aí. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam estar levando algum proveito dessa palavra para casa. Ou se não, fica a critério de cada um. Que Deus abençoe, e a reunião está finalizada nessa. Pode cortar.